Graças a Deus, nós estamos entrando aqui na segunda parte dessas palestras maravilhosas. E hoje nós temos aqui, Deus tem o que diz que Ele possui. É o tema de hoje, onde você vai saber. Você precisa crer no que se Deus diz. Deus tem o que diz, o que Ele possui. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Note a palavra Deus criou. Ora, quando um ser humano ou alguém cria alguma coisa, logo ele é proprietário, logo ele é dono, logo ele é senhor daquilo que ele criou. Então está escrito em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus. Note a palavra céus, são vários céus, não só esse céu que você está vendo, não, os céus e a terra, Ele criou a terra em que nós estamos habitando. Em Levítico, capítulo 25, versículo 23, diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Veja bem só, a terra é minha, diz o Senhor, a terra é minha. Ele se declara proprietário da terra. Deus tem o que diz, o que ele possui. Em Isaías 42, versículo 5, está escrito: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Veja bem só, Deus aqui em Isaías 42, versículo 5, ele diz: assim diz Deus. É Deus que está dizendo. Deus tem o que diz que ele possui, que criou os céus e os estendeu os céus. Que Deus poderoso é esse que estendeu os céus e formou a terra, e a tudo quanto produz, tudo. Pensa aí no que a terra produz: ouro, prata, diamante, uva, manga, laranja, melancia, tudo que a terra produz, tudo, né? E formou a terra e tudo quanto produz, e que dá a respiração ao povo que nela está, o espírito aos que andam nela. Pensa bem nesse possuidor, nesse Deus que é dono de todas as coisas, porque Deus tem o que diz, o que ele possui. Em Isaías 45, verso 18, está escrito: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro, não há outro. Então ele criou a terra não vazia, ele criou a terra para ser habitada. Isso vai de encontro a muitos preceitos e conhecimento científico, né? Em que as coisas vieram de uma lesma, vieram de uma bactéria. Não, Deus, ele formou todas as coisas, ele criou tudo, ele que dá o espírito de vida a tudo. Ele é Senhor, ele é dono, e Deus tem o que diz que ele possui. Ele afirma isso. Veja bem, ele formou: eu sou o Senhor e não há outro, não existe outro Senhor, não existe, ele é o único em todo os universos, todo o universo, não existe outro. Ainda em Apocalipse capítulo 10, versículo 6, porque Deus tem o que diz, o que ele possui. Em Apocalipse 10, verso 6 diz assim: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Veja bem só, aqui uma declaração clara, aqui de alguém jurando, e jurou por aquele que vive para todo sempre. O que é todo sempre? Haverá vários sempre, vários milênios, né? Haverá várias eras, e
e todo sempre é aquele que vive para todo sempre, aquele que é imortal, aquele que não pode morrer, aquele que é o primeiro, que é o último, que é o princípio, é o fim, que é o alfa e o ômega, o criador de tudo, e jurou por aquele que vive para todo sempre, do qual criou o céu e o que nele há. No céu tem tudo que está lá, desde os cometas, dos planetas, desde as luas, das estrelas, dedos dos anjos, tudo ele criou, diz aqui a Bíblia, e a terra e o que nela há. Pensa no que existe na terra, tudo que a terra possui, foi ele que criou. E pensa no mar, tudo que o mar possui, tudo que nela há, né? Esse criou tudo, esse é o Deus que nós anunciamos para você, para que você creia nele. Ele é proprietário de tudo, ninguém é dono de nada, ele é dono de tudo, de tudo. Deus tem o que diz o que ele possui. Ainda em Ageu capítulo 2, versículo 8, ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos, das estrelas, dos animais, dos homens, dos anjos. Ele é o Senhor de tudo. Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro. Esse é o Deus riquíssimo, maravilhoso. Como é que ele quer que você seja um miserável aqui na terra? Ele tendo tudo, e ele te chama para você ser filho de Deus, para ser um filho mesquinho, miserável, pobretão, lascado na terra. Não, ele te chama para você ser herdeiro dele, co-herdeiro com Cristo, não lá no céu, mas aqui, porque o próprio Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. Deus tem o que diz que ele possui. Isaías 48, verso 13, está escrito também: a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos, e eu os chamarei, e aparecerão juntos. Veja bem só que maravilha que Deus fala a seu próprio respeito. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus. Que Deus maravilhoso é esse? Pois é, esse Deus que estamos querendo que você creia nele. Por isso que agora eu posso dizer aqui, é meu respeito a teu respeito. Eu tenho o que ele diz que eu tenho, que eu possuo. Eu tenho o que ele diz que eu possuo. Em João capítulo 5, versículo 24, ele vem dizendo: em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Ele fala essas palavras que você tem a vida eterna. Ele disse: em verdade vos digo, quem escuta, você está escutando, você crê em Deus, crê naquele que enviou Jesus. Jesus está dizendo: tem a vida eterna aquele que me enviou, aquele me enviou tem a vida eterna e dará para quem acredita em mim, no meu Pai que me enviou, e não vem a julgamento, não entrará em condenação, mas já passou da morte. Veja bem só, você quer ter vida para sempre, é preciso crer nesse Deus que nós estamos anunciando, estamos pregando. É preciso crer em Jesus Cristo que nos trouxe, que ouve a palavra dele. Você tem, não terá, tem, está no presente para você, para sua família. João capítulo 3, verso 15. Ainda está escrito: a fim de que todo aquele que crê tenha nele vida eterna. Nele quem? Em Jesus. A fim de que todo aquele que crê tenha nele a vida eterna. Que coisa maravilhosa! Em 1 João capítulo 2, verso 1, nós estamos aqui. Eu tenho o que ele diz que eu tenho o que ele diz que eu possuo. 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim: meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Note bem, ele diz que nós temos um advogado junto do Pai. Quando ele subiu, em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, fala que quando Jesus subiu, ele subiu diante de perto de 500 pessoas que o viram ele subir.
E de lá ele ainda não desceu, mas os anjos disseram: varões Galileu, por que olhais para o céu? Este Jesus que vir subir, um dia há de descer. Então ele está lá em cima, fazendo o quê? Ele está intercedendo, ele é nosso advogado. Quando Deus diz que você ganhou esse advogado, um advogado para interceder pelas tuas falhas aqui na terra, pelo teus feitos aqui na terra, por as tuas conquistas aqui na terra. Então temos como advogado junto do Pai Celestial, Jesus Cristo, o justo, o homem que nunca pecou aqui na terra. Veja só, eu tenho o que ele diz que eu possuo, então eu possuo um advogado junto do Pai. Deus fará o que diz o que ele que fará. Deus fará o que diz que fará. É a Bíblia que fala. Então, em Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao vencedor quem? Aquele que perseverou até o fim. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Então ele diz que fará isso, ele dará autoridade para nós sobre as nações. É ele que afirma tal coisa. Deus fará o que diz que fará. Deus fará o que diz que fará. Em Gênesis 22, 18, Deus falou para Abraão: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Note que ele não está falando na tua semente no plural, não. Ele está falando na tua semente no singular. Ele está falando que a semente dele seria Jesus Cristo, descendente de Abraão. Lá na frente serão benditas todas as nações da terra. Bendita por quê? Porque todos quanto receberam, recebem. Todas as nações que receberam esse Jesus serão benditas. Todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Veja só, porque Abraão ouviu a voz de Deus, ele creu na voz dele, obedeceu a voz dele. Veja a diferença que aqui está. Veja bem só, Deus ele deu para Adão o jardim do Éden. Adão perdeu, mas Abraão ele deu todas as nações da terra para ser bendita. Ele abençoou Abraão com o mundo todo. Deus abençoou Abraão porque creu nele. Nós vemos aqui, Deus fará o que diz que fará. Isaías 43, verso 25 está escrito: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Ele fala: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembra mais. Ele fala, ele diz que fará isso, ele diz que fará, ele faz e ele apaga. Então pecado perdoado é pecado apagado, pecado inexistente, porque ele diz que fez, ele diz que fará aquele que o receberem como Senhor. Note bem, ainda que Deus fará o que diz que fará. Isaías 66, verso 22, ainda está escrito: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Todo homem, toda mulher que crê em Deus, ele fala sobre a sua posteridade. Está escrito sobre isso, porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade, o vosso nome, diante da face do Deus vivo, diante da face para ser abençoado, para viver as delícias de Deus. Que coisa maravilhosa! Deus fará o que diz que fará. Ele disse, Isaías 41, 13, ainda diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Olha só que Deus diz, ele diz que faz, é porque ele faz. Ele só quer uma coisa: tu não temas, porque eu sou, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita. Deus segurou pela minha mão direita e ele disse essa palavra: e te digo, não temas, eu te ajudarei. Então eu estou tranquilo, porque meu Deus me ajuda sempre, e tu estarás tranquila, estará tranquilo, porque Deus vai te ajudar se você crer nessa palavra. Você não passará por muitas dificuldades. Se passar, diz a Bíblia, o justo passará por muitas aflições, mas de todo o Senhor há de livrá-lo.